Olá pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo com vocês falando sobre trabalho de períodos personalizados. Aqui eu vou utilizar um exemplo, o relatório que a gente criou nas últimas aulas do Analytics, mas essa divisão de períodos vocês podem utilizar para qualquer um conector, seja uma tabela do Google Sheets, seja Google Ads ou qualquer um. A funcionalidade ela basicamente é a mesma. Então, aproveitando até esse mesmo relatório, vamos supor que a gente quer colocar uma informação que trabalhe histórico. Então, eu quero o histórico de X meses, o histórico de um ano, o histórico de 6 meses. Como que a gente consegue fazer isso, sendo que a gente tem um controlador de período e esse controlador ele é fixado de acordo com o que a gente coloca, né? Então, como que eu posso ter um gráfico passando a informação de períodos diferentes do que eu coloco no próprio controlador. Basicamente, você consegue alterar a forma que você está exibindo os dados. Então, aqui a gente exibe os dados de forma diária, porque é um gráfico mensal, então a gente tem essa necessidade. Mas se a gente for olhar um histórico de um dado com um período maior, a gente não tem a necessidade de visualizar isso de forma diária. A gente tem que mudar isso para a forma mensal. Assim como se você for analisar um gráfico de 10 anos, você também não vai utilizar nem diário nem mensal, né? Você vai utilizar um gráfico com a visão a nível anual. Então, como que a gente faria isso na prática, né? Então, aproveitando aqui toda a estrutura que a gente tem, eu vou aumentar um pouco o tamanho dessa página, né? Então, aqui em página, configuração da página atual, e aí eu vou aumentar aqui para 2.300 para dar uma certa folga e adicionar um novo gráfico. Eu vou aproveitar essa aqui de visualização de página, eu vou copiar essa estrutura, vou colar e deixar aqui embaixo. Pronto. Aqui a gente consegue ter uma noção legal do gráfico e de como eu vou explicar para vocês sobre essa funcionalidade do período. Então, basicamente, eu vou colocar aqui sessões, histórico de sessões, tá? Opa! Vou mudar aqui a métrica, então tirar a métrica de sessões, de visualizações de página, vou substituir por sessões. Sessões. E aqui basicamente está da mesma forma do gráfico lá em cima. Só que o que a gente vai fazer para poder ter um dado com histórico, um conjunto de dados com histórico de período diferente do que a gente trabalha no gráfico. Eu vou colocar aqui um período personalizado. Então vamos lá. Aqui na parte de setup, a gente tem a opção de período padrão, que vai vir geralmente os 28 dias, ou se você colocar um controlador de período, ele vai respeitar o que você colocar dentro desse controlador, tá? Então isso quando está no automático. Aqui eu vou utilizar o personalizado. E o que ele tem de diferente? Aqui ó, a gente tem uma opção mês passado. Então ele puxou para mim como padrão mês passado. Eu posso clicar aqui e mudar. Então aqui a gente tem algumas opções, trimestre passado, esse trimestre até agora, mas geralmente eu costumo trabalhar no modo avançado. Por quê? Porque no modo avançado você consegue colocar a quantidade de dias, de meses ou qualquer outro período que você queira, e aí o gráfico ele vem puxando isso sempre de acordo com o período que vai sendo atualizado, né? Então eu vou colocar aqui, talvez a explicação fique mais prática depois que eu exibir na prática como funciona. Então aqui eu tenho a data de início, vou criar um gráfico de 6 meses. Então ele sempre vai considerar os últimos 6 meses. Então hoje menos 6 meses. Aqui tem opções de mudar, tá? Essas divisões de período. Então eu quero 6 meses. Hoje menos 6 meses. E a data de término desse gráfico vai ser hoje menos um mês. Aqui eu não vou alterar. Por quê? Porque eu vou considerar sempre os 6 meses, desconsiderando o mês atual. Então aqui ele até me passa, ó, hoje menos 6 meses é 1º de dezembro de 2021. Hoje não é 1º de junho, tá? Mas ele sempre vai considerar, quando você volta aqui alguns meses,
ele vai considerar o primeiro dia do mês. O primeiro dia do mês que você voltou. Então, 1º de dezembro, né? 6 meses atrás. E hoje menos um mês atrás, ele vai considerar o último dia do mês que a gente voltou. Então, hoje é 25/6, mas ele está voltando aqui para o mês de maio. Então, ele vai considerar 31 de maio. Se eu quisesse voltar os dias exatos, eu quero fazer sempre considerando 30 dias atrás, é mais prático você colocar alterando aqui para dias. Aí ele vai considerar sempre o dia que você está menos a quantidade de dias que você colocou. Mas o que eu quero, né, o correto seria utilizar a informação de menos um mês para pegar o mês cheio, para manter um histórico. Então, o gráfico ele se ajustou. Ele fez aqui basicamente o que eu pedi, né? Ele trouxe dados de 6 meses para cá. Isso significa que quando virar um mês, né? Quando chegar o mês de julho, o mês de dezembro vai ser excluído. E aí vai ficar dados do mês de janeiro até o mês de junho, final de junho, né? Então, por isso que eu gosto dessa utilização na parte avançada, porque ele vai carregando isso no histórico do tempo. Agora, o que precisa ser feito para a gente ter uma análise mais completa, né? A gente aqui está com a visão diária, então como a gente consegue mudar isso para que os nossos dados eles fiquem de uma forma organizada? A gente vai conseguir fazer isso ajustando a dimensão. Então, né, uma das opções mais práticas para você fazer isso é clicando no lápis de edição e aí vai ter nessa opção aqui, né, tá dando esse tipo, mas pode ter tipo e uma outra opção também de granulidade. Você pode utilizar, quando aparecer a granulidade, você utiliza a granulidade, mas a ideia basicamente é a mesma. Você vai clicar na data e hora, aqui ele vai nos dar algumas opções de utilização do período, né? Então, como eu quero ver esse gráfico? Eu quero ver por ano. Se eu quiser visualizar por ano, ele vai me trazer 2 anos. Por quê? Eu estou pegando um mês do ano anterior, né? Que seria o mês de dezembro, que é o que consta dentro daquele 6 meses, né? E de 2022, ele consolidou todos os dados de janeiro até maio. Então, aqui são dados consolidados dos anos que eu estou pedindo a exibição, considerando sempre esses 6 meses. O que eu quero, no caso, é visualizar por mês. Então, qual a opção que eu utilizo? Eu vou utilizar ano e mês. Por quê? Ele vai me trazer os dados separados por ano e dentro de cada ano separados os seus meses. Então, aqui eu consigo visualizar que dezembro eu tive aqui próximo a 250, né? Foram 262 e aí os outros dados no decorrer do período, né? Obviamente, sempre que eu recomendo a utilização quando não tem muitos dados para não ficar confuso, né? A exibição dos rótulos para ter uma fácil visualização desses dados. Essa, no caso, é uma das opções de visualização desses dados, né? Vocês podem utilizar tanto ele na forma de linha quanto de barras. Então, fica de acordo com o que você achar mais prático, né? De enxergar esses dados. E aqui, no caso, a gente está seguindo a ordem crescente, né? Do mês mais antigo para o período atual. Então, basicamente é isso, né? Então, lembrando, se eu quisesse colocar um gráfico de 2 anos atrás, eu também seguiria a mesma estrutura daqui do período personalizado. Então, não tem muito segredo, né? Você pode simplesmente mudar aqui de acordo com a necessidade que você tem de informação. E aí você escolhe a opção de visualizar isso da maneira mais prática, né? Seja qual for a sua análise, se ela vai ser mensal, se ela vai ser anual. Então fica a critério do modo que você vai analisar esse dado que está sendo exposto. Então, obviamente, vai de acordo com a sua necessidade. O vídeo é esse, pessoal. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo aí. Forte abraço.